Eu tenho uma palavra hoje do Senhor para compartilhar com os irmãos. E essa palavra, ela pode trazer para a gente uma boa avaliação pessoal. Eu costumo me preocupar quando alguém ouve uma palavra e pensa assim, olha, isso se aplica lá naquele irmão, né? Que é aquela pessoa que está passando por aquela situação. É bem ele que tem esse jeito. E a pessoa não veio, então não é para ela, é para você mesmo. É para mim e para você. Então, se você pensar em alguém que não está aqui, pode saber que se enganou. É para quem está aqui. É para quem está recebendo essa palavra ainda, se ela estiver sendo transmitida, né? Ela deve bater a mão no seu peito e dizer assim, é comigo que o Senhor está falando. Mas se porventura nós já tivermos passado por isso, numa situação diferente, que nós possamos dizer assim, glórias a Deus que passei por isso. E passei é passado, né? Então, as coisas estão novas no Senhor. Eu quero convidar você para que nós consigamos meditar na palavra do Senhor no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11. Nós vamos considerar do versículo 1 ao 4. Glórias a Deus. Já que tem ali, né? Eu vou pegar ali, porque facilita até para eu enxergar melhor, né? Espero que não seja só eu, né? Que tem mais gente se beneficiando disso aí. Diz assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e cercou-a. Os homens de Jabes de Gileade disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei com vocês um tratado com uma condição, que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabe lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiro a todo o território de Israel. Se ninguém vier nos socorrer, então nos renderemos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas palavras ao povo, todos choraram em alta voz. Eu fico com a oração do pastor, né, que chorou por nós, e eu gostaria que nós trabalhássemos um pouco esses 4 versículos, é até um hábito meu fazer isso, semelhante à escola, na escola bíblica, né? Mas paciência comigo aí, tá? Que eu só estou aqui uma vez por semana e hoje, por acaso, né, um pouco mais, né? 2. Vamos colocar o primeiro versículo ali e nós vamos trabalhar eles um pouquinho para que nós consigamos compreender essa situação. Nós temos aqui um cenário bastante complexo. Esse homem amonita, né? O nome dele é Naás. No original seria Nahash, que quer dizer serpente. Esse nome não é o nome de nascimento, mas é o nome da personalidade que ele desenvolveu diante das suas funções. Então foram chamados de serpente, Nahash. E ele, então, avançou contra a cidade de Jabes de Gileade, cercou os homens de Jabes de Gileade e disse, e faça um tratado conosco, né? E nos sujeitaremos a você, os homens de Jabes de Gileade. E quem eram esses homens, né? Esses homens eram as autoridades da cidade. Ou seja, as pessoas de maiores responsabilidades pelo povo, foram essas pessoas que começaram a se manifestar. E o que nós vamos fazer aqui é tentar compreender a situação desse povo. Vamos tentar compreender a condição espiritual que nós temos nesse ambiente aqui. Vejamos o próximo 2. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei com vocês um tratado com uma condição, que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. Gente, vocês já imaginaram essa situação? Porque só a gente lendo, faz tantos milênios que isso aconteceu, que a gente olha para a história assim e parece uma história simples, né? Uma história simplória. O que é um olho direito, né? Ser arrancado? Só um, ainda tem outro, né? Quem tem 2 tem um, não tem um ditadozinho aí? Quem tem 2 tem um, mas eles tirando
um, e ficando com um, quem tem um não tem nenhum. Então já poderia estar complicando um pouco mais a vida deles. Mas vamos entender uma coisa aqui. Eu vou voltar nesse versículo só para explicar um outro, porque o conteúdo mais forte está aqui, né? O versículo 3 diz assim, olha lá, as autoridades de Jabes de Gileade disseram, quem diz não foram as pessoas simples, tá? Não foram as pessoas comuns do dia a dia. Aqui são autoridades, os responsáveis pela cidade. São essas pessoas que vão assumir uma postura agora. E veja o que eles vão assumir. Dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiro a todo o território de Israel. Se ninguém vier nos socorrer, então nos renderemos a você. Segura aqui, por favor. Note uma coisa comigo ali. Você percebe que ninguém lembrou de Deus ali? Você consegue perceber que eles se posicionaram em procurar ajuda durante 7 dias a pessoas que pudessem ajudá-los para que eles fossem socorridos daquela situação? E em nenhum desses momentos eles pensaram em se humilhar diante de Deus, de voltar para o Senhor, de buscar o socorro de Deus. Como é que eles podem ter esse comportamento? Mas esse comportamento já vem de muito antes. De muito antes, quando eles rejeitaram o próprio Deus, quando pediram para Samuel um rei. Então a situação deles já era uma situação devastada. Mas, no entanto, em nenhum momento eles vão se lembrar do Senhor. Agora, olha o que eles estão dizendo, né? Dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiro a todo o território de Israel. Se ninguém vier nos socorrer, então nos renderemos a você. A resposta, a proposta deles, a contraproposta dele é o seguinte: nos dá 7 dias para a gente tentar buscar ajuda, que era um respeito de guerra, né? Que precisava esperar para que os outros se organizassem, para que lutassem em igualdade. Diferente quando outros territórios avançavam, né, que eles entravam e saqueavam tudo. Mas nesse caso aqui, a postura de guerra nessa região aqui, em especial, era essa. Mas vejamos aqui. Se em 7 dias nós não conseguirmos alguém que nos ajude, então nós compareceremos aqui para que nos arranque o olho direito. É difícil quase que pensar num negócio desse. Porque a proposta da serpente, né, de Nahash, ali, ou de Naás, ela é uma proposta totalmente ímpia, maligna, diabólica. Porque com isso ele tem uma pretensão totalmente diferente. A pretensão de Naás aqui, ela está escondida. Talvez até nas entrelinhas do texto, ou pela história, né, ser tão antiga e o relato não ser grande. Mas quando ele vai falar de arrancar o olho direito, por que não o esquerdo? Porque olho é olho, né? Enxergar com o outro. Mas por que ele está pedindo isso? Veja que mesmo no mundo antigo há uma compreensão a respeito da mentalidade de cada pessoa. Já muito antigo, isso é muito antigo. Veja que quando o próprio Nimrod, né, intentou de construir aquela torre, imaginou que capacidade, né, intelectual, cognitiva, né, de pensar, de trabalhar para construir um monumento daquele. Quando Naás está dizendo isso, que ele quer arrancar, que alguém arranque o olho direito para ajudar, ele tem um propósito com esse olho direito. O olho direito, ele é responsável pelo lado esquerdo do cérebro, enquanto que o olho esquerdo é responsável pelo lado direito. Então, esquerdo, a resolução cognitiva é do lado direito, e o olho direito, a situação cognitiva é do lado esquerdo. Então, vejamos, o lado direito é o lado da razão. O lado direito é o lado da condição racional. Até a irmã citou aqui, né, durante o período que estava falando a respeito dos propósitos do mês. O olho direito, ele é a capacidade de discernir as coisas com responsabilidade. Dá a capacidade de discernir entre o bem e o mal.
Então, esse lado aqui, nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender isso de uma maneira bastante responsável. Porque o fato de ser o olho direito diz muita coisa na proposta de Naás. Primeiro que muitas pessoas, ao fazer isso, se viessem a fazer isso, já poderiam morrer de hemorragia. Outras pessoas poderiam morrer de infecções posteriores. E aqueles que sobrevivessem estariam então com uma condição limitada na sua maneira de pensar, de agir para resolver grandes coisas. O lado direito, por exemplo, é o responsável pela razão. Romanos 12, 1 e 2. Eu vou pedir para o irmão colocar para nós ali, Romanos 12, 1 e 2, depois a gente volta. Diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o serviço, eu sei a adoração, como foi muito citado aqui, eu até achei aqui, eu falei assim, não combinou nada comigo e agora já está pregando, né? Tá? Então, é o lado que eu olho e eu sei por que eu vou adorar ao Senhor. É o lado que me fez reconhecer Deus, que me ensinou a amar a Deus, a compreender a obra redentora de Deus através de Jesus Cristo. Então esse é o nosso culto racional. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, ou da vossa maneira de pensar, né? Uma metanoia. Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu preciso ter uma racionalidade, desenvolver a minha inteligência, conseguir discernir a obra de Deus através das Escrituras para conhecer ao Senhor. E ali naquela condição, Naás, pode voltar lá por gentileza, Naás, ele está impondo uma condição e tirando das pessoas a capacidade de pensar, de raciocinar. Mas qual era o benefício que Naás receberia? Agora, de dominar aquela cidade, com aquelas pessoas dessa maneira, primeiro uma afronta para toda a população. E eles eram quem? As autoridades. Que tipo de gente eram? Os homens. Então, consequentemente, aquelas pessoas sem ter a capacidade de raciocinar, com responsabilidade, seriam pessoas que poderiam serem conduzidas apenas por aquilo que os outros dissessem para elas e as mandassem fazer. Eram pessoas onde a sua condição emocional agora é que passaria a coordenar as suas ações, já não mais sendo conduzida pelo entendimento, pela razão. E é o entendimento, é o nosso culto racional, é a renovação da nossa mente que nos faz decidir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Esse é o nosso culto racional, é a nossa capacidade de fazer isso. Mas quando nós, de repente, agora não no sentido literal, mas no sentido de proposta em níveis espirituais, e aqui nós estamos vendo um ambiente totalmente espiritual, onde Deus em nenhum momento é invocado. E talvez nós pudéssemos dizer assim, mas esse Naás, essa serpente, que homem terrível, mas o que dizer de um povo que abandona o seu Deus, e diante de uma proposta dessa, nem se lembra dele, nem se posiciona para clamar ao Senhor, não tem nenhuma reflexão. Sabe o que aponta para esse povo?
que esse povo se encontra nas questões espirituais já com seu olho direito arrancado. É como se o seu olho direito estivesse arrancado. Eles estão agora envolvidos numa tensão e eles não sabem mais a quem clamar. Então eles precisam de pessoas, do que os outros resolvam os problemas deles. Diante dessa situação, nós vamos observar que tanto o próprio Naás quanto o povo estão numa situação semelhante. Naás, porque não percebe que é um Deus justo que depois vai entrar com providência para livrar Israel. E o povo também que não conhece o Deus de Israel, que rapidamente se esqueceu. Mas o que isso pode dizer para nós? Como que eu conseguiria trazer uma aplicação como essa, de tantos milênios, para o ouvinte contemporâneo, ou seja, para nós que estamos aqui hoje? Como que nós poderíamos observar isso? Porque aqui, não, para nós, não é uma questão física. Para eles era uma proposta física e também espiritual. Porque a condição que eles se encontram mostra como eles estão devastados na sua fé. Mas para nós aqui, a questão precisa ser interpretada e observada nas questões espirituais e emocionais. Como que nós poderemos observar as questões emocionais aqui? Nas nossas vidas. Lembra que eu falei? Isso é individual. Vamos pensar um pouco. Se a nossa vida é conduzida pelas emoções, se nós não temos estabilidade no Senhor, se nós conduzirmos a nossa vida com as nossas emoções, nós não saberemos o que é uma falsa doutrina, nós nunca saberemos quem são os falsos mestres, os falsos profetas, e nem tampouco os falsos cristos, que são sistemas. E diante disso, nós vamos passar a nossa vida tentando alimentar as nossas carências, as nossas fragilidades. Consequentemente, vamos perdendo a capacidade intelectual de discernimento, a capacidade de avaliar primeiro, de como os bereanos, quando recebem a instrução do apóstolo Paulo, no dia seguinte eles estão lá examinando as escrituras para conferir que aquilo que Paulo disse de fato era como as escrituras apontavam. E descobrindo o que eram, eles começaram a evangelizar os territórios em volta deles. Capacidade de discernir o bem e o mal, de saber se a mensagem era uma mensagem falsa ou se era uma mensagem verdadeira. Mas vamos tentar chegar em um ponto que nós consigamos pensar um pouco melhor a respeito de nós mesmos. Se nós observarmos os ventos de doutrinas atuais, muitas pregações, elas trazem uma mensagem visando alcançar a questão emocional da pessoa. Imagine chegar aqui, né? E sugerir, olha, você que está passando por isso, Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo o seu sofrimento. A pessoa começa a se sentir coitadinha e ela começa a chorar. E ela começa a se desesperar. Porque a proposta da mensagem é essa mesma. É de encontrar nessa condição. E colocar essas pessoas com a expectativa de que aquela pessoa vai resolver o problema dela. E para isso vai se criando métodos e modelos almáticos para a vida das pessoas. E com isso as pessoas não têm mais a capacidade de pensar, de meditar na palavra de Deus e buscar o discernimento segundo a palavra de Deus. Uma delas é porque nunca se dispuseram a aprender de Deus. Outros nem se converteram por conta da mensagem da cruz, mas por uma mensagem de repente emocional, que chegou em determinado momento do seu sofrimento e alguém diz assim, olha, seus problemas acabaram. Já começou mentindo, né?
Porque enquanto estivermos sobre essa terra, nós estaremos sujeitos às adversidades que aqui acontecem. Então a nossa mensagem tem que ser uma mensagem que traga com clareza para a vida das pessoas, de que elas precisam se apegar a Deus, reconhecer o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, sem precisar roubar o seu coração, sem precisar atrair a sua alma emocionada, diante de uma situação que você ainda não conseguiu resolver, e que alguém ainda vai piorar, e de repente alguém vai lhe indicar um trabalho tal, de repente alguém vai lhe indicar um lugar onde tem revelação, vai apontar para você um lugar onde as pessoas vão te ouvir, vão te ajudar, e vai ter um ombro para você chorar. Sabe o que significa isso? Que o nosso olho direito foi furado. Nós vamos perdendo a capacidade de discernir as coisas. E aí nós queremos um lugar onde nos dê um ombro amigo, onde nos ofereça um ambiente em que eu me sinta bem. E todas as vezes que vierem as adversidades na minha vida, eu de imediatamente vou acionar a minha capacidade emocional para resolver as coisas de maneira automática. E consequentemente eu vou sair buscando ajuda através só de pessoas. E eu não estou dizendo que as pessoas não podem nos ajudar, mas as pessoas, para nos ajudar, elas precisam serem resolvidas também nessas questões. Elas passam por sofrimento? Passam sim, todos nós passamos. Mas elas precisam conhecer o poder de Deus. Ela precisa conhecer Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela precisa entender isso, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da dor. Mas por que muitas vezes nós temos uma sequência de aflições? Parece que uma firmeza que não se estabelece nunca. Estamos sempre reclamando de alguém. Estamos sempre culpando alguém. Olha, eu estou assim porque fulano fez isso comigo. Porque eu não fui bem tratado. Porque naquele lugar ninguém cuida da gente. E o mais triste disso é que às vezes já fazem mais de 2, 3, 5, 10 anos. E a pessoa não tem capacidade de perceber que ela se encontra presa nas suas emocionalidades. Com isso elas não conhecem a Deus, elas preferem conhecer pessoas. E nas suas adversidades, elas vão definhar mais e mais, até que alguém vá ali. Tem se tornado rotineiro qualquer situação, na própria igreja. Procura um psicólogo. Vai lá que lá tem um psicólogo. Procura um psicólogo cristão. Mas tem que ser cristão. E se você chegasse lá e o psicólogo cristão dissesse para você: vamos abrir a palavra de Deus e examinar essa situação? Porque se o psicólogo cristão fizer a mesma coisa do que o não cristão, não vai resolver o problema. Imagine se ele chegasse lá e começasse a conhecer a sua história e a minha. Quanto tempo você se dedicou aprendendo sobre Deus? Imagina o psicólogo cristão, né? Investigando você, né? E eu também. Quanto tempo você passa buscando conhecer a Deus e orando ao Senhor? Quanto tempo você está na igreja? 10 anos. E nesses 10 anos, como que você buscou conhecer a Deus? Nesses 10 anos eu só me decepcionei com igrejas. Eu estava lá, mas aquela igreja lá é uma igreja falsa. Não é igreja boa para mim. E passado pouco tempo, nós encontramos pessoas afastadas da igreja
que saiu da igreja porque a igreja não prestava e ela está nas drogas, nos bailes da vida, bebendo. E ela saiu de lá porque ela era tão boa que a igreja não servia para acomodá-la. Mas, no entanto, ela está no mundo. Por que que isso aconteceu? Porque a responsabilidade dela para com Deus se perdeu. E, consequentemente, ela vai passar a vida inteira dependendo de pessoas. Mas sabe, quando isso acontece numa igreja, sabe o que ocorre? O propósito do Senhor através da igreja não acontece. Sabe o que acontece dentro da igreja? Os líderes não dão conta de cuidar dessas pessoas. E mesmo assim elas irão embora. Mesmo assim elas irão embora, falando mal, difamando. E onde elas chegarem, elas vão procurar serem bem recebidas. E é natural alguém chegar numa igreja e a igreja receber bem. Só que não conhece os bastidores da igreja. Não conhece as pelejas da igreja. Não conhece os carrapichos que às vezes a igreja tem que tirar. Não sabe os espinhos encravados na sola do pé que tem que tirar. E passado um tempo, também não vai se adaptar em outro lugar. E vai embora de novo. E assim a vida vai. Qual que é o grande propósito da igreja? Evangelizar o mundo, começando pela cidade. Mas e conhecer o evangelho para evangelizar? Talvez nós já tenhamos visto mutirões de evangelismo, de pessoas que nunca sentaram para aprender sobre o evangelho de Jesus. Porque o evangelho, sabe o que é? O abraço. No conceito, né? O evangelho é o abraço. O evangelho é atender bem as pessoas. O evangelho é visitar as pessoas. E isso não é o evangelho. O evangelho é uma boa notícia. E a boa notícia é que a minha dívida foi paga com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O meu nome foi escrito no livro da vida. Consequentemente, se eu não conheci e não isso para minha vida como vida prática, nada vai me satisfazer. Nada vai resolver o problema da minha vida, porque só a minha condição emocional vai agir na minha vida. E aí nós vimos ali em Romanos 12, a condição de um culto racional, de uma mente transformada, de fato, para compreender essas coisas. E não é razoável para nós, que nós cheguemos no lugar e depois nós saímos testemunhando, olha, mas hoje foi uma glória naquele lugar, que parecia que o céu desceu. Talvez você já ouviu isso, só eu já ouvi aqui. O céu desceu naquele lugar e olha, foi uma coisa maravilhosa. Tá, mas e amanhã? E segunda-feira? E amanhã, como é que vai ser? E a glória? O que a glória produziu? Você sabe que eu não vou generalizar, mas na maioria das vezes, essa glória é almática. É um Deus à minha imagem e semelhança. É um Deus que eu mesmo criei. E a minha alma se deleita naquele momento. Mas essa mesma alma que se deleita naquele momento não tem estrutura para as adversidades. Às vezes nem mesmo para cuidar bem da família. Nem da própria vida. Às vezes essa mesma alma que recebe uma glória não consegue ter uma boa disciplina para com a vida dos filhos. Ao invés de se assentar com os filhos, abrir as Escrituras para contar sobre Jesus, para falar sobre Deus na vida das crianças, entrega a elas um celular.
E enquanto faz comida, enquanto assiste televisão, a criança está com o celular. E aquela glória, aconteceu o quê? Olho direito furado. Olho direito furado. O Senhor Jesus vai voltar para buscar um povo zeloso de boas obras, um povo que lavou as suas vestes no seu sangue, que foi santificado pela sua palavra. Não tem outra maneira. O culto vai ser bom se eu chorar no culto. Se tiver um monte de gente chorando, foi bênção. Às vezes é necessário que a pessoa saia do culto brava com o pregador, chateada com a mensagem, que diga assim, o louvor estava uma harmonia, mas na hora da palavra eu não gostei. Que bom que você não gostou, parabéns. Porque o ofício do pregador é levar a palavra até os seus ouvidos, mas o Espírito pode levar até o seu coração. Talvez você saia daqui bravo hoje, mas lá na frente, quando chegar aquele sofrimento, de repente você vai entender que é verdade e você pode voltar para o Senhor. Esse é o ofício do pregador. Não podemos chegar aqui para ganhar aplausos dos irmãos, para a minha pessoa, para a pessoa do pregador. Vamos dar uma olhadinha em Zacarias, livro do profeta Zacarias 11:17. Veja que a responsabilidade, lembra que lá estavam falando de líderes? Lembra que foram os líderes lá de Jabes e Gileade que pediram 7 dias? Ou seja, a sua liderança estava fadada. A liderança daquelas pessoas não tinha nenhum benefício para aquelas pessoas há anos. A cidade não era beneficiada pelos líderes daquela época. O que prova isso? O texto. Na aflição foram recorrer a quem? As pessoas. E se não der certo, a gente volta aqui, tudo bem, está tudo certo. Vai doer, né? Mas a gente, pelo menos, vai ficar por aqui, né? Ai do pastor imprestável. Ui. Em especial, em primazia, ele está falando do anticristo. Mas se aplica, porque quando ele diz, ai do pastor, se ele dissesse assim, ai daquele pastor que virá, mas ele se aplica também a qualquer um de nós. Só para vocês saberem, eu também sou pastor, tá? E passa por aqui primeiro, né? Para depois chegar lá. Mas chega aí também, tá bom? Fica tranquilo. Ai do pastor imprestável, ou seja, que não cumpre propósito, que não instrui na verdade, que não está preocupado na questão do reino de Deus, que abandona o rebanho. Abandonar o rebanho não é ir embora. Abandonar o rebanho é estar no mesmo lugar, fazendo a coisa errada. Porque abandonar o rebanho é não pregar a mensagem que Deus manda pregar. É não instruir na instrução que Jesus ensinou, Mateus 28, 19 e 20. Que a espada fira seu braço, tire a sua capacidade de alcance. E fure o seu olho direito, tire a sua capacidade de raciocínio. Fique bobo, dependente de coisas. Olha, lá está dando certo, vamos fazer igual. Vai que dá certo aqui para nós. Certa vez um pastor chegou para um outro pastor e falou assim, escuta, a igreja do pastor crescendo, né? Me conta o segredo. O que você quer para você me contar o segredo para fazer a igreja crescer? Olho furado. Não tenha dúvida disso. Que seu braço seque completamente, fique totalmente cego o seu olho direito. Poderia ser o esquerdo? Não, é o direito. Fique à mercê daquilo que os outros vão dizer. Seja levado pelos ventos de doutrinas. Não é isso que 1 Timóteo capítulo 4 vai falar? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, muitos darão ouvido à doutrina de demônios, a espíritos enganadores. E esses muitos não estão falando de pessoas do mundo, porque essas pessoas já estão enganadas. Então quando ele diz muitos darão, ele está dizendo justamente dessas pessoas do ambiente religioso,
que vão dar ouvido a doutrinas de demônios. Mas o que faz uma pessoa dar ouvido à doutrina de demônio? Não conhecer a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Por que que não suportarão a sã doutrina? Porque de repente a sã doutrina vai trabalhar para restaurar a sua vida e ela não vai querer. Por quê? Porque ela vai agir emocionalmente. Porque ela quer os desejos daquilo que lhe faz bem. Por que que você congrega naquela igreja? Porque o meu pastor é muito legal. Porque ali o pessoal é tudo gente boa. Mas e o propósito de você estar lá? Qual que é o verdadeiro propósito de você estar lá? A gente consegue responder? Qual que é o propósito de eu estar aqui? Qual é o propósito de eu ter abandonado o mundo, né? E vir para a igreja? Porque nós podemos confundir isso, sabe com o quê? Com moralidade. E eu cuido bem da minha família. Eu não trapaceio ninguém, né? Eu não dou prejuízo para as pessoas. E isso vai me dar uma sensação de que eu estou corretamente vivendo certo. Vivendo certo, né? Corretamente. E se nós fôssemos observar, várias pessoas que não vêm para a igreja fazem tudo isso. Vivem corretamente, cuidam das suas famílias, lutam pela formação dos seus filhos, gastam dinheiro enorme para que eles vão para a faculdade, se formem, administram bem as suas finanças e não são crentes. Então só a questão moral não resolve. A questão ela é espiritual primeiramente. Deus é espírito. Importa que aqueles que o adoram, o adorem de que maneira? Em espírito e em verdade. Logo, eu não tenho um jeito particular de adorar a Deus. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito para fazer isso. Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. O Espírito é o inspirador da palavra. Então, em espírito e conforme a palavra que eu aprendi. Mas se eu rejeito a palavra, eu também não consigo adorar em espírito. E aí vem o engano. E na minha emocionalidade eu posso sair daqui chorando, me sentindo leve. O que nós chamaríamos isso de descarrego. Sabe quando a pessoa está pressurizada, cheia de problemas, cheia de coisas, a semana inteira atribulada, confusão no trabalho, em casa um relacionamento péssimo. Aí chega aqui no domingo, você coloca um louvor aqui, de repente, ela consegue se acalmar, porque o ambiente é próprio para isso também. O ambiente nos faz bem. O ambiente é também para a alma, mas não é só para a alma. É para o espírito também. O Espírito do Senhor, ele testifica com o nosso espírito e não com a nossa alma. O Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus, que nós somos do Senhor. Então, por causa disso, eu preciso ter discernimento espiritual. Mas se meu olho estiver furado, eu vou ser guiado pelas minhas emoções. E eu nunca vou ser estabilizado no Senhor. Às vezes uma pessoa é capaz de sair ali no estacionamento e se pegar com alguém em uma briga ali. É capaz de se revoltar e apontar o dedo na cara de alguém e dizer aquelas, entre aspas, verdades que ela queria dizer. Falei mesmo, porque comigo é assim. Aí de repente alguém diz assim, você poderia no domingo trazer a palavra da oferta? Ai, eu tenho medo, palavra de oferta. Eu não, mas eu não estou preparado ainda. Mas no dedo na cara do outro. Estou sempre preparado. Para pregar então, você poderia trazer uma palavra para nós? Tal dia vai ter uma reunião aí. Você poderia pregar uma palavra para nós? Trazer uma palavra de... Não, pastor, eu não estou preparado. Quanto tempo você está na igreja?
Percebe? Levados pelas emoções. E quando nós olhamos aqui, nós observamos que uma liderança falida não vai saber o que fazer na hora da adversidade. Quando nós olhamos lá para aquela condição do povo, quando Naás faz aquela afronta para eles, a reação deles. Graças a Deus que Saul ainda não estava desviado. Graças a Deus que Saul não estava desviado. E Saul vindo, chegando com a junta de bois, no versículo 5, né? De 1 Samuel 17. Saul, ele vai cortar aquela... Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou. Saul estava trazendo o gado do campo. Saul já tinha sido ungido rei. Foi achado atrás da carruagem, né? Foi ungido rei de Israel. Onde é que está o rei? No campo. Não tinha entendido muita coisa ainda, né? Continuava com a vida do mesmo jeito, mas olha o que vai acontecer. O que há com o povo? Por que estão chorando? A notícia chegou na cidade e apavorou todo mundo. Então contaram-lhe o que os homens de Jabes de Gileade tinham dito. Percebe a situação? Agora veja o versículo seguinte. Quando Saul ouviu isso, olhem só, preste bem atenção nesse versículo. O Espírito de Deus operou-se dele e ele ficou furioso. Que incrível, alguém cheio do Espírito e furioso. Pois é, acontece. Percebe? Ficou furioso, cheio do Espírito. O Espírito de Deus veio sobre ele com o propósito de deixá-lo furioso. Para quê? Vejamos lá. 7. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo o território de Israel, proclamando, ou seja, tornando público. Isto é o que acontecerá com os bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Percebe a diferença? Aqui o Senhor entrou em ação. O Espírito do Senhor se apodera de Saul. E Saul tem as palavras corretas. E aquele povo vai ouvir sobre Deus, o rei que eles mesmos pediram. Eles não tinham nem pensado em chamar Saul. Sabe, eles podiam ter falado assim, vai chamar Saul para ver se ele foi ungido rei. Chama Saul, chama Samuel também. Nem o profeta e nem o rei. Ninguém. Por quê? Caolho. Olho direito já estava furado. Então é necessário que o Espírito do Senhor se manifeste para resolver as questões. Eles vão resolver isso emocionados? Eles vão resolver isso agora como guerreiros. Versículo 8. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Uau! Percebe a situação? Quando Deus começa a operar ali, como o Espírito ali aparece e vem sobre Saul e traz aquela palavra, aquelas pessoas descobrem que há um Deus em Israel. Aquelas pessoas ficam sabendo que o provedor de Israel precisava tão somente ser clamado mediante arrependimento, confissão de pecado e reposicionamento de vida. $300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Praticamente mais gente do que tinha em Jabes de Gileade. Percebe a diferença? Onde está a solução? No rei Saul, que era fortão? No ungidão de Deus? A diferença estava na manifestação do Espírito do Senhor para mudar aquela situação. Essa foi a diferença. E essa é a diferença que pode acontecer nas nossas vidas.
se nós de fato procurarmos o Senhor, se de verdade, com o coração inteiro, sem ter o olho furado, parar e olhar para a própria vida e fazer um diagnóstico responsável sobre o que está vivendo, e aplicar a vida a buscar o Senhor de verdade, mesmo quando ninguém está vendo, porque só quando as pessoas veem não adianta. Vejamos a sequência. Então disseram aos mensageiros que vieram: digam aos homens de Jabes e Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos homens de Jabes, eles se alegraram. A alegria do Senhor é a nossa força, né? E ali foi o que aconteceu de fato, né? Quando eles perceberam que o Senhor estava na causa, então eles se alegraram no Senhor. Imagina como essa notícia caiu, né? Assim, opa, não vou poder comprar um óculos mais barato, né? De uma lente só, agora pode ser normal, pagar mais caro. Versículo 10. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco tudo o que for bom aos seus olhos. Ok, pessoal? Estamos derrotados. Assumimos. Seguindo. No dia seguinte, Saul dividiu os soldados em 3 companhias. Eles entraram no acampamento dos amonitas no fim da madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. E cadê Nas? Cadê a serpente? Cabecinha esmagada aqui, ó. Você consegue perceber a diferença? Que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós identificamos o Senhor da palavra. E nós aprendemos como nos portarmos diante do Senhor, das oportunidades que vêm sobre nós. Agora, por que nós vamos ficar correndo de um lado para o outro, esperando que alguém venha nos socorrer só? Claro que em determinados momentos, vocês viram que ali, quantos homens tinham ali que se juntaram para resolver um problema? Mas a confiança estava no Senhor. E essa é uma situação, irmãos, que nós precisamos trabalharmos responsavelmente. Porque as pessoas almáticas, elas não gostam de um tempo bom de oração. Elas não se assentam para aprender da palavra do Senhor. Porque aquilo não lhes é interessante. Aquilo não as desperta. Por quê? Porque ela se move pelas emoções. Você já viu alguém falar assim: qual é a motivação com que você está fazendo isso? Não é motivação, é propósito. Motivação é pela emoção. E nem sempre eu vou estar emocionado. Nem sempre eu vou estar com a alegria de fazer as coisas. Tem momento que nós estamos comendo um pirão amargo terrível. Qualquer um de nós passamos por isso. Em vários momentos da nossa vida. Aí alguém fala assim: venha para Jesus e seus problemas cessarão. Então vai estudar o apóstolo Paulo. Vai estudar Atos dos Apóstolos. Vai ver as incursões do apóstolo. Vai ver o que ele passou. Vai ver as lutas e as dificuldades. Mas em cada uma delas vai encontrar o poder de Deus se manifestando e dando vitória para ele. E lá em 2 Timóteo 4 ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E para mim está preparado a coroa da justiça que receberei naquele dia. Aí sim é um homem que andou acima das suas emoções. Não é que Deus vai tirar a nossa emoção, é que nós não podemos deixar que só a nossa alma resolvam as coisas. Lembra quando eu falei que o olho esquerdo coordena cognitivamente o lado direito do cérebro? E o olho direito, o lado esquerdo. Então, a razão e as emoções, elas se cruzam. É inevitável, elas se cruzam. Mas a gente precisa discernir e agir com a razão, sem perder a emoção. Agora, se abandonarmos a razão, nós vamos depender daquilo que os outros disserem, e nós nunca conheceremos, nem teremos experiências com o Senhor.
Aí quando você estiver numa situação complicada, você vai dizer assim, estou passando por uma prova terrível. Não, não é uma prova. Não é uma prova. É uma frustração. Ou uma consequência. Por que Deus nos prova? Para saber quem nós somos? Claro que não, Ele sabe de tudo. Antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe, já ouviu. Então Deus não vai nos provar para saber quem somos. Ele vai nos provar para que nós saibamos o que Ele já colocou dentro de nós, para a gente reagir, como foi com Saul ali. Para que nós consigamos reagir diante daquela situação, clamar a Ele, Ele liberar esse poder e você resolver aquela situação em nome de Deus. E não pela emoção. Então a aprovação só revela o que Deus colocou dentro de você. E você vai perceber que Deus já deu aquela condição. Saul foi ungido rei, mas estava no campo com os bois. Mas quando ele chega aqui, ouve, o próprio Deus derrama sobre ele o Espírito. E ele resolve aquela questão com todo o povo. Em nome de Deus, é claro. Sabe, a grande dificuldade nossa é desconstruir algumas coisas que nós construímos no decorrer da nossa vida religiosa. O difícil é desconstruir isso. Como que você caminhou com alguém de maneira almática o tempo todo e de repente ela te convida lá para aquela situação lá que você já aprendeu, que mexe com a questão almática das pessoas, você chega no universo de 500 pessoas, Deus está me mostrando aqui pessoas que estão com as suas famílias esfaceladas. Me conta alguma outra novidade. Quantas pessoas? Deus está me falando que tem pessoas aqui com enfermidade. Em 500 pessoas não vai ter gente com enfermidade. Deus está falando comigo. Então qualquer falso profeta tira proveito. E depois passa o envelope e está tudo certo, né? Agora é o Pix, né? Passa o Pix, está aqui meu cartão. Então o Pix, para não esquecer, porque vai que não lembra ali. Está aqui o meu cartão, né? Eu gostaria de convidá-la a ficar de perto. Se nós tivermos um músico para preparar esse momento para nós. Então, irmãos, eu acredito, pelo menos tem uma grande expectativa de que essa palavra vai lhe causar alguns problemas bons. Rogando eu para que você seja despertado pelo Espírito de Deus. Que você não fique mais caminhando por aí pelas emoções e como alguém que perdeu o seu olho direito. Porque o Senhor fez você exatamente do jeito que Ele planejou e não quer que falte nada em você. Por isso, nessa oportunidade, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa seca, sem as emoções. Porque foi o Senhor que colocou na gente. Mas não vamos caminhar dessa maneira pelas emoções, porque a gente não consegue se fortalecer. Nós temos habilidades boas, conseguimos fazer coisas incríveis. As pessoas fizeram a Torre de Babel numa altura que até hoje nenhum prédio no mundo chegou àquela altura. E o Espírito de Deus não estava sobre eles. Então, pelas capacidades, nós podemos até enganar. Mas na hora das aflições, a gente vai perceber que estamos sós. E parece que nada é suficiente. Eu quero convidar gentilmente a você a fechar os seus olhos, se você quiser fechar os seus olhos, para que você possa trazer a sua memória, não em questões apenas emocionais, mas saber como é que você chegou até a noite de hoje aqui. Em todo esse tempo de caminhada, como é que você tem sido guiado, como é que você tem sido guiado.
Como é que você tem instruído a sua casa? Qual é o seu contentamento com o Senhor fora dessa reunião aqui que nós estamos, de culto ao Senhor? Qual é a nossa reação diante disso? A quem temos buscado de fato, quando ninguém nos vê? Tem recorrido a Deus na sua palavra? Você tem gastado um tempo de oração colocando as suas vidas aos pés do Senhor? Dizendo: Senhor, eu sei que eu não estou bem, está doendo, é verdade, mas eu estou aqui, é o Senhor. É ao Senhor que eu preciso confessar isso. E se o Senhor colocar pessoas para me ajudar a aproximar mais do Senhor, amém. Eu quero. É bom. E é necessário. Mas hoje, diante da palavra que nós recebemos aqui, nós precisamos refletir sobre isso de maneira responsável. Para que o Espírito do Senhor venha sobre nós e nos dê o livramento no momento da angústia. Para que de fato sejamos provados e nos seja revelado o que o Senhor já colocou em nós e nós nem sabíamos. Para desenvolver a nossa vida no Senhor. Se você tem se afastado de Deus, volte-se para o Senhor hoje. Não espere passar esse momento, não espere passar essa noite. Volte para o Senhor. Volte-se para Deus. Busque ao Senhor da palavra. Aprenda de Deus. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável para aqueles que o buscam, é claro.